Olá, eu sou Ana Luísa Veronese Solórzano, eu sou aluna de mestrado em Ciência da Computação na URGS, sob orientação do professor Lucas Melo Chinor, e eu vou apresentar minha proposta de avaliação prática de frameworks para distribuição de redes de aprendizado profundo. Nos últimos anos, vemos vendo um aumento no uso de bibliotecas de machine learning, principalmente voltadas à modelagem de aplicações científicas. Originalmente, os treinamentos de redes neurais artificiais se voltavam a sistemas com uma GPU, sendo que os códigos dessas bibliotecas são escritos em sua maioria em Python, com back-end em C ou C++. Principalmente por esse último fator, se teve um incentivo nos últimos anos de como tirar proveito de ambientes computacionais de alto desempenho com múltiplas GPUs nesse contexto de machine learning. Surgiram então frameworks para Distributed Deep Learning que facilitam o treinamento em múltiplas GPUs, ou trazendo otimizações para distribuição com frameworks nativos como TensorFlow, ou atuando sobre bibliotecas de machine learning existentes ou com sua própria implementação. Esses frameworks acabam usando semelhantes estratégias de particionamento e distribuição do treinamento, como por exemplo aqui, representado na figura A, o paralelismo de dados, que é o mais simples de implementar, e ele consiste em particionar o dataset em batches que vão ser processados em diferentes GPUs em paralelo. O paralelismo de modelo, na figura B, consiste em computar partes da rede em paralelo, o que acaba gerando, primeiro, uma comunicação extra depois do processamento de cada conjunto, e segundo, vai precisar de uma maior atenção para distribuir a carga entre as GPUs, visto que esse processamento vai ter um custo computacional bem diferente. Por fim, o paralelismo de camadas na figura C consiste em processar diferentes passos do treinamento em diferentes recursos, e essa é uma abordagem bem proveitosa no sentido de HPC, já que a gente consegue sobrepor comunicações com computações independentes, mas ela também acaba sendo mais complexa de se implementar. Foi observado que existe um crescente estudo acerca de frameworks para Distributed Deep Learning, com frameworks bem recentes ainda em construção, que estão utilizando estratégias para tirar proveito dos recursos computacionais. E por serem recentes, ainda não encontramos estudos completos comparando o desempenho entre essas ferramentas do ponto de vista de HPC. Com isso, a gente acredita que uma análise completa, considerando as especificidades de cada framework, vai permitir identificar gargalos para possíveis melhorias de desempenho. A metodologia desse trabalho consiste em 4 fases. A fase 1 consiste numa compreensão global no contexto de distribuição de redes de aprendizado profundo, onde a gente selecionou os frameworks para os estudos, realiza experimentos fatoriais completos e fracionários. Com isso, no final dessa fase, a gente entra na fase 2 de instrumentação sobre os melhores casos dos experimentos anteriores, que são aqueles que acabam fazendo o melhor uso das GPUs. Na fase 3, ela consiste em analisar os rastros das execuções para poder identificar as fases, os algoritmos e as estratégias de distribuição de carga e comunicação que os frameworks estão utilizando. Com isso, a gente chega na fase 4, onde a gente consegue identificar e possivelmente explorar gargalos nesses frameworks para poder propor melhorias em maiores estudos de caso, seguindo novamente a metodologia no uso de projetos experimentais e instrumentação do código. Todas as nossas execuções vão usar CPUs e GPUs de 4 clusters localizados no Parque Computacional de Alto Desempenho da URGS e na Grid 5000, aqui apresentados nesta tabela. Para o projeto experimental, a gente selecionou 2 frameworks, o FashionMinch e o Cifar10, a princípio, para poder realizar treinamentos de classificação de imagens com uma rede neural convolucional Wide-ResNet para diferentes níveis e fatores. A gente selecionou 3 frameworks, o Horovod, o Tarantella e o LBAN. O Horovod ele tem suporte para TensorFlow, PyTorch, Keras e MXNet. Ele é distribuído com MPI e ele implementa paralelismo de dados. O Tarantella ele tem suporte a TensorFlow e Keras. E ele usa a API GASP para computação distribuída, que implementa o modelo Pegas. E ele implementa o paralelismo de dados, de modelo e pipeline. E o LBAN usa uma variante do PyTorch para a implementação do script de treinamento, faz comunicação via MPI e implementa paralelismo de dados e de modelo. O Horovod ele oferece uma ferramenta nativa de profiling chamada Horovod Timeline,
e permite essa visualização das operações principais, como weights, reduces e memory copies, tanto para MPI quanto para MCCL. Ela é prática para identificação aqui, por exemplo, das épocas em que o treinamento ocorreu, que nem a gente consegue identificar que foram 7 épocas, e também para identificar momentos de espera, como a gente vê aqui nessa imagem, na marcação da figura. Só que além dessas informações estarem nesses arquivos extremamente pesados para se usar para uma visualização do treinamento completo, por exemplo, ela também abstrai muitas informações, mostrando só a quantidade de chamadas e o tempo de duração das operações. E aí, com isso, a gente não consegue identificar as origens dessas esperas e nem as fases de cálculo, por exemplo. A gente também acabou utilizando o módulo do ScoreP para Python, mas obtivemos rastros a alto nível só sobre as operações Python em relação às bibliotecas de Machine Learning, que acabam não sendo relevantes para a nossa investigação. Aqui eu trouxe alguns resultados comparando o tempo de execução do Horovod e do Tarantella para o mesmo script usando o TensorFlow para o dataset FashionMinch em 10 épocas, com batch sizes 32, 256 e 512. Os eixos verticais representam os tempos médios para as 5 execuções em segundos e o eixo horizontal os tamanhos de batches. Os dois gráficos da esquerda, eles mostram as execuções em 4 GPUs Tesla K80, onde a gente enxerga que o Tarantella apresentou o menor tempo de execução médio para todos os fatores, sendo quase 3 vezes mais rápido que o Horovod para o menor batch ali, com def 40 apresentado no gráfico inferior. O Horovod ele acabou apresentando uma maior variação no tempo de execução para o menor batch, que é um tamanho pequeno de batch e acaba, por fim, não explorando todo o potencial das GPUs, como tamanhos maiores. E nas GPUs P100 mais modernas do gráfico da direita, o Tarantella ele apresentou de novo um tempo médio de execução menor que o Horovod para todos os casos, mas ambos agora têm melhor desempenho comparando as execuções na GPU K80. E, novamente, aqui os batches 256 e 512 demonstraram melhor desempenho, mas ainda é muito próximo entre eles para os fatores usados. Então, como a gente pode ver nesses gráficos, as comparações de desempenho entre os frameworks acabam abrindo espaço para diferentes investigações. O nosso objetivo aqui vai ser apresentar um estudo completo sobre o Horovod, o Tarantella e o Aliban para treinamento em diferentes GPUs, explorando os algoritmos de distribuição de carga e sincronização utilizados no ponto de vista de HPC. A gente vai apresentar avaliações e comparações entre os frameworks, e, enfim, propor melhorias na implementação de pelo menos um deles, como na otimização da distribuição de carga para diferentes estratégias de paralelização. Com isso, eu concluo minha apresentação. Muito obrigada pela atenção e também à CAPES e ao Instituto de Informática da URGS pelo apoio no meu mestrado. Eu fico disponível a perguntas.